E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à oração virtual. Mais um tema: a salvação fora da igreja. Que você possa se perguntar se há salvação fora da igreja, né? Eu estou aqui logo de início, de cara, com o catecismo da Igreja Católica. O que o catecismo aqui nos diz aqui? A respeito da igreja, né? Eu vou pegar essas duas vertentes para poder colocar a respeito desse tema. Primeiro, a igreja, né? Primeiro, a igreja. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16,16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16,18. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Parágrafo 880, 153, 442 e 424 afirma isso, ou seja, Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica: eu te darei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligado na terra será desligado no céu. Mateus 16,19. O poder da chave designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou esse cargo depois da ressurreição. Ou seja, aqui fala a respeito da igreja, ou seja, a igreja que Cristo edifica sobre Pedro, né? E aqui eu peguei a passagem de Zaqueu, né? Quando o próprio Jesus, em Lucas 19:9, Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, portanto também este é filho de Abraão. Ou seja, Jesus entra na casa de Zaqueu, né? Tem um encontro com Zaqueu, cobrador de impostos, né? E ele diz para Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Ou seja, ele, Jesus, é a salvação. Ele é a salvação. Então, diante desse questionamento, se há salvação sem a igreja, eu pergunto para você, a pessoa, né? A pessoa pode dizer assim: eu posso ter só Jesus e eu tenho tudo, né? Eu posso ter Jesus, eu tenho tudo. Eu posso ter Deus e eu tenho tudo. Só que o tudo em Jesus, o tudo em Deus é tudo, ou seja, é a igreja, né? É a igreja, é os seus preceitos, é os seus mandamentos, é a sua doutrina, os documentos, né, que ele colocou para que os seus apóstolos o fizessem, é a evangelização, ou seja, o tudo em Deus
é tudo. Então assim, não pode, né, não tem como se colocar diante do Cristo, se colocar diante de Deus, se colocar diante de Jesus, sem acolher a sua igreja, sem acolher, né, a sua esposa, a igreja, né? Estou procurando aqui mais um pontozinho que eu tinha visto aqui a respeito desse, para testar né, essa unidade. É como não pode se desligar, né? Uma coisa que me vem à mente é o questionamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi questionar a Deus o porquê da Trindade, o porquê da unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus mostrou para ele, né, deu uma visão para ele da criança pegando a água do mar e colocando na areia. E Santo Agostinho perguntava para ele, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou querendo colocar toda a água do mar nesse reservatóriozinho, ou seja, nesse buraco na areia. E Santo Agostinho disse, tu não vai conseguir fazer isso. Aí ele disse, da mesma forma, é a tua compreensão, querer compreender a grandeza da Trindade, né? Da mesma forma, eu diria, é o ser humano, é a criatura querer, vamos dizer assim, separar a palavra, né, de quem ela é, né? Quando tem, eu acho que no comecinho do Evangelho de João fala isso, né? Que fala a respeito da salvação, né? A salvação que vem até nós, que veio até nós, né? Ó, no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus, ou seja, o verbo quem? A palavra. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era luz. Era a luz dos homens. A luz resplandecente nas trevas e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ou seja, essa salvação que vem ao mundo e ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Ou seja, não é uma vontade da carne, não é uma vontade do homem, mas é uma vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com essa palavra, né? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que eu quero dizer com essa palavra? Que não dá para separar, né? Não dá para separar a pessoa de quem ela é. Ou seja, não tem como eu separar, dizer que a palavra não é o Cristo. Não tem como eu dizer que Cristo não é a palavra. Ou seja, eles são um só. Da mesma forma, essa unidade com relação à salvação e à igreja. Não dá para me dizer
que há salvação, e não há salvação sem a igreja, não dá para me separar. Eu tenho que ser igreja, eu tenho que viver em igreja, ou seja, eu tenho que viver a vida em igreja para que a manifestação de Deus aconteça na minha vida, ou seja, a salvação ela aconteça na minha vida. É como, eu diria, é como a essência da vida, né? A essência da vida em nós é Deus. À medida que nós vamos vivendo, à medida que nós vamos, né, vivendo o dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nós vamos expressando isso. Nós vamos demonstrando essa natureza divina, não a natureza nossa, como aqui a própria palavra diz, não é vontade minha, né, não é vontade do homem e nem vontade da carne que por si só, né, que os meus desejos, ordenado ou desordenado, vai dizer, não, eu sou dono da minha vida e eu vou viver, né, de qualquer jeito, eu vou viver só com uma parte disso, ou seja, eu vou viver só com a salvação, eu vou viver querendo só a salvação, eu vou viver querendo só a igreja. Não tem como. Não tem como isso acontecer, por quê? Porque uma coisa emana da outra. Entende? Uma coisa é como a Trindade, por isso que eu coloquei a questão da Trindade. Não tem como eu separar o Pai do Filho, o Filho do Pai, ou seja, eles são um só. É claro que nós colocamos, né, como seres humanos, como criaturas, nós colocamos a dimensão entre Pai, Filho e Espírito Santo, né, a realidade como Pai, Filho e Espírito Santo, né, mas eles são só. Da mesma forma é a igreja e a salvação, ou seja, não tem como eu viver uma salvação, eu querer uma salvação que é Jesus, ou seja, que é uma pessoa. A salvação, entenda isso, a salvação ela não é uma, vamos dizer assim, uma, a salvação ela não é um ditado, ela não é, vamos dizer assim, não, uma coisa qualquer, ela não é um acaso, não, a salvação ela é uma pessoa, ela é um ser, e esse ser é Jesus, esse ser é Deus. A salvação é essa pessoa, a salvação é o próprio Cristo. Então não tem como, entende? Não tem como. É como eu querer viver no mundo sem eu querer viver no mundo. Entende? É como eu querer viver sem, vamos dizer, sem um alimento, sem eu querer me alimentar. Entendendo? É como eu querer viver sem beber água, viver sem água, sem querer beber. Não dá. É uma coisa puxa a outra, uma coisa está ligada à outra. Uma coisa, né, só, só existe, só sobrevive por conta da outra. Entende? Jesus, ele não veio por si só. Ele não veio, vamos dizer assim, né, por algo dele mesmo, né? Ele mesmo disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que todos sejam salvos. E essa salvação é o que? Essa salvação é através da igreja. Entende? É como um caminho, não dá para mim chegar a viver uma salvação sem um caminho que é a igreja. Não dá para mim viver a igreja sem um caminho que é a salvação. E vice-versa. Ou seja, então por isso que não tem como eu viver só a salvação, querer só a salvação, não, eu quero só Jesus, não precisa eu estar dentro de uma igreja, não precisa eu estar enfurnado dentro de uma igreja, talvez não precise cotidianamente, ou seja, todo dia, mas pelo menos no que diz respeito aos preceitos, eu tenho essa obrigação como cristão, eu tenho essa obrigação, né, como Cristo, né? É como uma passagem que o Senhor que ele fala a respeito da cruz, né? Quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim, né? Ou seja, se você quer me seguir, ou seja, alguns dos apóstolos perguntaram, né? Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, ele disse, quem quiser me seguir,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, não tem como eu seguir a Cristo, não tem como eu viver a salvação sem a igreja, sem a sua missão. A sua missão foi o quê? Foi trazer para nós essa vivência em igreja, ou seja, a vida em igreja, a vida, né, em fraternidade, a vida em comunidade, dentro da igreja. Não tem como eu viver fora disso, entende? Não tem, até porque quando nós passarmos dessa realidade para outra realidade, a realidade de lá vai ser só isso. Ou seja, vai ser essa vivência, viver a salvação cotidianamente, ou seja, né, a cada instante, a cada minuto, momento da nossa vida em eternidade, nele, na Trindade Santa, que são igreja, ou seja, essa unidade dentro da igreja. Né? Eu espero que eu tenha sido bastante, eu espero que eu tenha sido claro a respeito, né, desse tema, ou seja, não há salvação sem a igreja, né? Não há igreja sem salvação, sem a salvação, porque uma coisa é o elo da outra, ou seja, é uma aliança só, entende? É uma aliança só. Jesus é a salvação e a sua igreja, né, não tem como escapar disso, né? A sua igreja tá aqui, ver se aparece alguma coisa aqui, Pedro, né? Jesus confiou, tu és pedra, né? Cristo, pedra viva. Uma coisa que eu vejo, né? Uma coisa que eu me lembro é até do da pedra angular, né? Que a igreja fala, né? Jesus é a pedra angular. Ou seja, Jesus é o altar, o altar, o cordeiro e ao mesmo tempo o sacerdote. Né? Como que retratando a demonstração, né? Retratando para nós, fazendo uma alusão do que ele fez, né, para a humanidade, ou seja, a doação, o ápice, né, do contexto da existência, né, do catolicismo, da igreja, que é o ápice de Jesus na cruz. Né? Bem aqui assim no 5:5, ó, tem assim: por um instante Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também para entrar em sua glória, Lucas 24:26, deve passar pela cruz em Jerusalém. Deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado o sofrimento do Messias. A paixão de Jesus é sem dúvida a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito. Tota trinitas aparuit, pater in voces, filhos in homini, espírito in nube clara. A trindade inteira apareceu, o Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Parágrafo, aí tem uns parágrafos aqui do catecismo. Ou seja, a presença de Jesus é a totalidade da igreja, né? É a revelação da igreja, a igreja que se manifesta para a humanidade militante. Ou seja, nós que estamos aqui nesse mundo, quando Jesus ele se revela para nós como salvação, ele traz a salvação através da sua presença divina, ou seja, da sua presença corpórea, ou seja, ele assume né, ele assume o corpo de um homem, ele assume, né, através do nascimento por Maria, ele assume o corpo de um homem, e isso revela esse tabernáculo que é a própria igreja, entende? É a própria igreja. A transfiguração dá-nos um antegozo da vinda gloriosa de Cristo, que transfigura nosso corpo humilhado. E aqui fala da transfiguração.
Então é basicamente isso, né? É basicamente isso. Desde o início da vida pública, da sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele, para participar da sua missão, dar-lhes a participação em sua autoridade e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a cura. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Deus, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Ou seja, não teria sentido, né, o Jesus enviar esses homens, né, homens e mulheres, a anunciar o seu reino, a anunciar a sua palavra, se não fora pela igreja, ou seja, para anunciar né, um propósito, uma missão, né, que é a missão, né, ao qual ele mesmo, o Senhor, ele acolheu, né? E aí mais na frente ele coloca: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Então é basicamente isso. Ou seja, não há salvação sem a igreja. Não tem essa de dizer, ai não, eu fico fora da igreja, não sei o que, isso, aquilo, outro, e vou viver só Jesus aqui, só eu solitário na minha casa, no meu dia a dia. Não, tá errado. Tem que estar dentro da igreja, tem que estar dentro da igreja. Ou seja, tem que estar firmado dentro da igreja. Pode não estar ali todo dia. Igual barata de igreja, sei lá, grilo de igreja, né, besouro de igreja, sei lá o que você quer chamar. Mas pelo menos no que diz respeito aos preceitos da igreja, você tem que estar lá. Tem uma celebração no domingo, por exemplo, que o catecismo da igreja católica, né, os mandamentos da lei de Deus, quando Moisés recebeu as tábuas, tinha lá, né, guardar os domingos de festa. Ou seja, você não pode faltar o domingo. Se você falta o domingo, a igreja, né, de deixar de ir para uma missa, deixar de ir para uma celebração, né, de participar dos preceitos da igreja, ou seja, você está sendo negligente e você está sendo pecador. Ou seja, você está pecando contra os preceitos do mandamento da igreja. E por aí vai, ou seja, não tem essa de dizer, ai, eu quero viver salvação, mas sem a igreja. Não tem essa. Você tem que viver a salvação dentro da igreja, né, unido a Jesus. Então Jesus, na hora que você bater de frente com ele, ele vai logo lhe dizer, meu filho, minha filha, não tem essa de você viver a igreja sem mim. Eu sou a igreja, eu sou a salvação. Ou seja, não tem como viver, né? O poder de ligar e desligar, ou seja, né, deu a ele pelo. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Não tem salvação sem a igreja. Não tem igreja sem salvação. Ou você é igreja com salvação, ou você não é. Ou você é salvação com igreja, ou você não é. Tá certo? Então fica aí essa certeza. Você tem que viver a salvação na igreja. Você tem que viver a igreja, né, com a salvação. Não pode viver uma das coisas, querer viver separadamente. Não tem como. Entende? As coisas são uníssonas, ou seja, eles são ligados. E essa ligação não depende de nós, ou seja, não depende de mim. E isso eu digo, e isso eu afirmo, né, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho lido, pelas palestras que eu já participei. Ou seja, essa ligação ela não depende de nós, é como a Trindade. Aí eu quero separar a Trindade, aí eu quero separar a salvação da igreja. Não tem como, meu filho. Não é uma coisa que compete a nós, os homens, é uma coisa que compete a Deus. É Deus que dá esse poder através da sua igreja, através da presença de Jesus na igreja. Ou seja, eles são um só. A igreja não pode se separar de Cristo, Cristo não pode se separar da igreja. Entende? Aí eu vou viver aqui só Cristo, que é a salvação. Eu vou viver aqui só salvação. Não tem como. Não é uma coisa que compete a nós, essa salvação. É uma coisa que compete a Deus. E eu acredito que Deus nunca vai separar isso. Entende? Porque é uma coisa que está em Cristo. Entende? É como a presença eucarística. Não tem como eu tirar a presença eucarística de Cristo. Entende? Eu querer tirar a presença eucarística de Cristo. Não tem como eu tirar, porque é uma coisa só. Ou seja, o próprio Cristo é a Eucaristia é o próprio Cristo. A salvação é a igreja é a salvação. Não tem como eu tirar. E mesmo que eu quisesse tirar e querer viver no mundo só uma coisa só, não tem como, porque isso, tanto eu não tenho poder para fazer isso, mesmo que eu quisesse, eu não tenho poder para fazer isso, e também Deus não vai permitir.
Ou seja, Deus não vai permitir fazer uma coisa no qual é da sua essência, ou seja, é a essência de Deus, é a essência de Cristo. À medida que você entra em Cristo, você está entrando na igreja. À medida que você entra na igreja, você está entrando no Cristo. Quando você entra na salvação, você entra na igreja. Quando você entra na igreja, você está entrando na salvação. E vice-versa, tá certo? Então, fica aí o recado da oração virtual para você. Não deixe de viver a salvação sem a igreja, tá certo? A salvação só com a igreja. A igreja só com a salvação, que é o próprio Cristo. Um abraço e até o próximo tutorial.